Estamos de volta e olha só que interessante. Nesta segunda-feira, uma farmacêutica que faz estudos sobre o tratamento do Alzheimer mostrou pesquisas iniciais que apresentam uma espécie de droga experimental que mostra eficácia no retardamento da progressão do Alzheimer. O estudo ainda aponta que a droga fez efeito em 60% dos pacientes que estão em estágio inicial da doença. A droga experimental donanemab foi descoberta pela farmacêutica Eli Lilly. Os estudos feitos mostram que houve um retardamento na progressão do Alzheimer em 60% para pacientes nos estágios iniciais da doença, de acordo com os dados dos testes que foram apresentados. As pesquisas também apontam que para esses pacientes, a droga retardou o declínio cognitivo em quase o dobro da taxa relatada pela empresa farmacêutica. A análise ainda mostrou que os resultados foram menos robustos para pacientes mais velhos, em estágio avançado, bem como para aqueles com níveis mais altos de uma proteína que tem sido associada à progressão da doença de Alzheimer. A farmacêutica pontuou que as descobertas ressaltam que a detecção e os diagnósticos precoces podem realmente mudar o progresso da doença. A droga, chamada de donanemab pelos pesquisadores, é uma espécie de anticorpo projetado para eliminar uma outra substância que foi detectada se acumulando nos espaços entre as células cerebrais, o que mostrou a formação de placas que são características da doença de Alzheimer. Os resultados da pesquisa foram menos eficazes para pacientes mais velhos que estão em estágio avançado da doença e em pessoas com níveis mais altos de uma proteína que, segundo os estudos, tem sido associada à progressão do Alzheimer. O árbitro apita o início do jogo e a bola começa a rolar em um campo com uma característica única, pois está localizado exatamente na cratera de um vulcão inativo ao sul da cidade do México. Vamos conferir. Um campo de futebol no alto de uma montanha já seria inusitado, mas o gramado em questão fica também sobre a cratera de um vulcão inativo ao sul da cidade do México. O local foi palco no último final de semana da primeira rodada da Liga de Torcedores Santa Cecília, criada há mais de 60 anos e que atualmente conta com 10 times. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipes. Jogamos com todas as equipes de São Bartolo, equipes de San Andrés, São Lucas, de todas as cidades aqui da delegação de Xochimilco. Os atletas de final de semana podem chegar ao topo do vulcão de carro, por uma estrada, mas também existe uma rota de 18 quilômetros para ir a pé, saindo de um museu. Fantástico, para mim é muito impressionante subir todo o caminho que temos que fazer para chegar ao campo e ter um cenário muito bacana para jogar futebol. Sei que é um campo único no mundo, é muito bom vir aqui para se distrair, para relaxar com os amigos, com a família. O vale dentro da cratera já foi um centro cerimonial, mas após ser praticamente abandonado, foi transformado em um campo de futebol. A cratera do vulcão Teoca fica a 2.723 metros acima do nível do mar. Segundo especialistas da Universidade Nacional Autônoma do México, no sul da capital e na divisa com o estado de Morelos, há mais de 200 vulcões, a maioria inativos. A brasileira Marta é a rainha do futebol. Mas ainda falta um detalhe para coroar a jogadora eleita 6 vezes a melhor do mundo. A rainha do futebol, a brasileira Marta, ainda não possui uma coroa. E conquistá-la na Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia não parece algo fácil, mesmo para essa mulher que é acostumada a ter recordes e desafios. A camisa 10 da seleção brasileira, considerada a melhor jogadora da história, vai disputar seu 6º e último Mundial, de 20 de julho a 20 de agosto, aos 37 anos, e após superar a pior lesão de sua carreira. Ela vai encarar o torneio sem saber se será titular e como único grande destaque do Brasil. A maior artilheira da história das Copas do Mundo terá que comandar em campo uma equipe renovada e fortalecida coletivamente, mas que diante de poderio de rivais como Estados Unidos, Alemanha e Suécia, não vai entrar como favorita para conquistar sua primeira Copa.
Esta não será a primeira vez que Marta Vieira da Silva, artilheira do Brasil com 122 gols, bem mais do que Pelé e Neymar, terá pela frente um duro desafio. Ainda criança, Marta precisou insistir que jogar bola também era coisa de menina. Naquela época, poucos imaginavam que a jovem apaixonada por futebol se tornaria um dos rostos globais do esporte, com 6 prêmios de melhor jogadora do mundo, atrás apenas do astro argentino Lionel Messi, que tem 7. Marta também se destacou em diferentes clubes, vencendo a Liga dos Campeões da Europa Feminina em 2004 e a Copa Libertadores Feminina em 2009. Na seleção, sua trajetória teve mais decepções do que seus sucessos individuais, com 3 finais perdidas: a da Copa do Mundo na China em 2007 e as Olimpíadas de Atenas em 2004 e de Pequim em 2008. A Copa do Mundo de 2023 é a última chance de Marta colocar de vez a coroa de rainha do futebol, antes de se despedir dos campos onde ela fez história. Estamos com você, Marta. Você merece muito essa coroa. Esse foi o RB News na sua Rede Brasil de televisão. Muito obrigada pela companhia e eu te espero amanhã. Até lá!